Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 23 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Tudo passa, só o amor verdadeiro permanece. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e a palavra nos convida a refletir sobre o fim de tudo, o desfecho da nossa vida e da história humana. Saber que tudo teve um começo e terá um fim dá muita sabedoria à nossa vida. Mais uma vez, Jesus nos alerta: cuidado para não ficar atolados nas intrigas desse mundo. Nem as coisas bonitas, igual as belas pedras, prendam a nossa atenção, porque tudo vai passar. A única coisa importante é que a nossa vida terrena seja digna do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns dias atrás, meditamos sobre este mesmo trecho, mas esta manhã podemos aprofundá-lo. Jesus foi um grande e verdadeiro revolucionário, um profundo, radical e inteligente reformador que abriu a mente e o coração do mundo, rompeu os esquemas do mundo dos judeus daquele tempo que se achavam perfeitos e consideravam os outros como lixo. Faltam poucos dias ao início do tempo do Advento, à espera do Natal, e seja no início, seja no fim do ano litúrgico, Jesus nos convida à vigilância. Jesus era um galileu da extrema periferia do Estado de Israel. Ele se criou num lugar chamado Terra dos Pagãos, desprezado pelo Templo de Jerusalém, que dizia: o que pode ver de bom de Nazaré? O que pode ver de bom desta terra meio pagã, mergulhada no pecado e na idolatria, a dizer dos que moravam em Jerusalém. Jesus se apresenta como sumo sacerdote, apesar de não pertencer à classe dos sacerdotes. Se apresenta como o verdadeiro templo. Diz que as pedras votivas do templo se tornarão cinza em breve. Não ficará pedra sobre pedra. Aliás, diz que Deus busca adoradores em espírito e verdade, e nem o templo de Jerusalém, nem o monte dos samaritanos poderão fechar Deus, que poderá ser adorado em todo canto. Tudo o que Jesus cria, a sua nova instituição que é a Igreja, não tem fim em si mesma, mas é em função do reino de Deus, verdadeiro objetivo da encarnação. Diz o Vaticano II na Lumen Gentium: a Igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal, o instrumento da íntima união com Deus
e da unidade de todo o gênero humano. A Igreja é a semente do reino de Deus, o fermento na massa que se tornará o reino de Deus. Jesus é o novo Moisés, que proclama a nova lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas se eu vos digo, ofereça a outra face. Os judeus se escondiam atrás de sua instituição, atrás do templo, e se consideravam os perfeitos. Jesus é um profeta que derruba o velho mundo, entra no santuário e rasga o véu do templo, escancara as portas de Deus para todos os homens, romanos, gregos, sírios, fenícios, todos podem fazer parte da família de Deus. Enfim, Jesus nos alerta sobre os alarmismos e eterna mania das visões apocalípticas. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quem fala assim não entende que o reino de Deus já está no meio de nós, já está dentro de nós. Jesus já é rei do mundo e do universo. Ele não precisa voltar para ser rei. Voltará para o juízo universal do último dia, mas não esqueçamos que ele está sempre conosco até o fim do mundo, e ainda mais depois que o mundo acabará. Claro que a sua última vinda será definitiva e trará o juízo final, mas não é justo viver como se fôssemos órfãos nessa terra. Quando uma pessoa profetiza o fim do mundo com data e horário, só pode ser louca ou em má fé. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, diz: a respeito, porém, daquele dia, daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Como pode ter alguém que sabe mais do que Jesus Cristo e nos manda até o aviso? Sejamos sábios e maduros. Como cristãos, temos a alegria de viver sob o novo reinado de Deus, ter Jesus como nossa real cabeça e pastor que nos conduz. Não podemos ficar de braços cruzados. Jesus deseja que nós busquemos incansavelmente, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, que lancemos a semente do reino, que sejamos um bom fermento, significativo para quem está ao nosso redor. Ao invés de tremer de medo e dizer que os tempos são ruins, que o mundo está acabando, melhor é arregaçar as mangas e trabalhar para que a massa do mundo possa se tornar um gostoso pão para os pobres nessa terra, um gostoso pão para Deus. Podemos citar aqui um trecho simples e claro do nosso Papa Bento XVI, que explica o reino de Deus. Assim fala o Papa. O termo Evangelho, nos tempos de Jesus, era utilizado pelos imperadores romanos para fazer seus pronunciamentos. Independentemente do conteúdo, estes pronunciamentos dos imperadores eram definidos como boas novas, boa nova, ou seja, anúncio de salvação, pois o imperador era considerado como o Senhor do mundo, e cada um dos seus proclamas era portador de bem. Aplicar esta palavra à pregação de Jesus teve, portanto, um sentido fortemente crítico. Era como dizer: Deus não é um imperador. O Senhor do mundo e o verdadeiro Evangelho é Jesus Cristo. E a boa nova que Jesus proclama se resume nestas palavras: o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Certamente isso não indica um reino terreno delimitado no espaço e no tempo, mas anuncia que Deus reina, que Deus é o Senhor, e que o seu senhorio está presente e atual e está se realizando. A novidade da mensagem de Cristo é, portanto, que Deus se fez próximo nele, que já reina entre nós, como demonstram os milagres e as curas que realiza.
Deus reina no mundo através de seu Filho, feito homem, e com a força do Espírito Santo, que é chamado o dedo de Deus. Onde chega Jesus, o Espírito Criador traz vida, e os homens ficam curados das enfermidades do corpo e do espírito. O senhorio de Deus se manifesta então na cura integral do homem. Deste modo, Jesus quer revelar o rosto do verdadeiro Deus, o Deus próximo, cheio de misericórdia por cada ser humano. O Deus que nos doa a vida em abundância, sua própria vida. O reino de Deus é, portanto, a vida que vence a morte, a luz da verdade que dissipa as trevas da ignorância e da mentira. Vamos ouvir de novo o trecho que Deus hoje nos doa. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, como podemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, como podemos ser fermento na massa, boa semente do reino.
vamos pensar mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. O reino de Deus é mais forte do que qualquer terremoto. Paz e alegria a todos. O reino de Deus é o verdadeiro terremoto. Paz e alegria a todos. Nova manhã, nova esperança brotará. Um novo olhar que mudará, transformará todo o meu ser. Nova manhã, eu já posso ver, sei que posso crer que nascerá.